Um paciente chega ao hospital em busca de atendimento urgente, mas ao ver a médica que iria tratá-lo, ele toma uma decisão que surpreende a todos. Mal sabia ele que no dia seguinte a vida lhe daria uma lição inesquecível. Deixe nos comentários de onde você nos assiste. Nós adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Era uma manhã comum no Hospital Municipal Santa Clara. O pronto-socorro estava cheio e a equipe médica fazia o possível para atender a todos com rapidez. No meio da movimentação, entrou Eduardo, um homem de 45 anos, com expressão de dor e impaciência. Ele segurava o abdômen com uma mão, enquanto a outra mantinha o celular preso ao ouvido. Sim, eu sei que estou atrasado, mas estou no hospital agora, dizia ele, desligando a ligação logo em seguida. Eduardo foi recebido por uma enfermeira na recepção, que imediatamente o encaminhou para a triagem. Após medir a pressão e coletar algumas informações, foi informado de que precisaria ser atendido por um médico para investigar melhor a dor abdominal que relatava. Poucos minutos depois, a enfermeira Carolina o levou até uma sala de atendimento. Lá, ele encontrou a doutora Amanda, uma médica de 36 anos, conhecida por sua competência e serenidade. Usando um jaleco impecável e mantendo o semblante tranquilo, ela se apresentou com um leve sorriso. Bom dia, Sr. Eduardo. Sou a doutora Amanda. Como posso te ajudar hoje? Eduardo, que até então parecia focado na dor, olhou para ela de cima a baixo. Sua expressão endureceu imediatamente e ele balançou a cabeça em desaprovação. Não. Eu não quero ser atendido por você, disse ele com um tom seco e direto. Amanda manteve sua postura, mas a surpresa foi visível em seu rosto. Ela respirou fundo e respondeu calmamente. Algum problema específico, senhor? Eduardo cruzou os braços e respondeu agora mais irritado. Prefiro outro médico. Chame alguém mais qualificado. Carolina, que estava na sala, sentiu o peso daquelas palavras. Com o rosto corado de indignação, ela tentou intervir. Senhor Eduardo, a doutora Amanda é uma das melhores médicas do hospital. Tenho certeza de que você estará em boas mãos. Mas Eduardo não recuou. Ele apontou para a porta e disse com firmeza. Eu já disse o que quero. Não vou ser atendido por ela. Amanda, percebendo que insistir só pioraria a situação, ergueu a mão, sutilmente, pedindo silêncio. Ela olhou diretamente para Eduardo e respondeu com serenidade. Tudo bem. O importante é que você seja tratado e fique bem. Vou chamar outro colega para continuar o atendimento. Sem dizer mais nada, Amanda deixou a sala, mas não sem sentir o impacto da rejeição. No corredor, enquanto caminhava em direção à próxima emergência, murmurou para si mesma. Ainda hoje isso acontece. Dentro da sala, Eduardo permaneceu impassível, enquanto Carolina, visivelmente desconfortável, ligava para outro. Médico. Ele não parecia perceber ou se importar com o que suas palavras haviam causado. Enquanto Eduardo aguardava o próximo médico, o ambiente ao seu redor parecia carregado. Carolina, a enfermeira, tentava manter a compostura, mas não conseguia esconder o desconforto. Para ela, era inconcebível que alguém recusasse o atendimento de uma profissional tão dedicada como Amanda, apenas por preconceito. Poucos minutos depois, outro médico entrou na sala. Era o Dr. Fábio, um clínico geral com mais de 20 anos de experiência. Ele foi direto ao ponto. Boa tarde, Sr. Eduardo. Vamos ver o que está acontecendo. O atendimento foi rápido e profissional. O Dr. Fábio prescreveu um anti-inflamatório e deu algumas orientações básicas para o desconforto abdominal, explicando que Eduardo deveria retornar caso os sintomas piorassem. Eduardo ouviu tudo com atenção, mas sua expressão não demonstrava gratidão nem alívio. Ele parecia mais preocupado em sair dali o quanto antes. Enquanto caminhava em direção à saída do hospital, Eduardo passou pelo corredor onde Amanda estava atendendo outro paciente. Ele a viu de relance, mas evitou qualquer contato visual.
Amanda, no entanto, notou sua presença e, embora não demonstrasse, sentiu o peso daquele encontro. Assim que saiu do prédio, Eduardo pegou o celular e ligou para alguém. Resolvi. O médico disse que não é nada grave. Estou indo para o trabalho, disse, desligando em seguida. Ele entrou no carro, ajeitou o retrovisor e dirigiu para longe sem perceber que aquele pequeno incidente ficaria gravado na memória de muitos ali. Para ele, a situação estava resolvida, mas para Amanda, aquele era apenas mais um episódio de um preconceito que insistia em aparecer, mesmo nos lugares onde a vida e a saúde deveriam ser prioridade. Naquela noite, Eduardo foi para casa e seguiu sua rotina normalmente. Preparou o jantar para o filho, Lucas, e os dois assistiram TV juntos antes de dormir. Mas, enquanto ele tentava relaxar, um pensamento o incomodava. Havia algo no olhar de Amanda que ele não conseguia esquecer. Talvez fosse serenidade, ou talvez algo mais profundo. Ele não sabia dizer, mas por algum motivo, aquela médica ficava voltando à sua mente. Mal sabia Eduardo que o destino estava prestes a colocá-lo diante dela novamente. Desta vez, em uma situação que ele jamais esqueceria. O dia seguinte começou tranquilo na casa de Eduardo. Ele havia se levantado cedo, como de costume, para preparar o café da manhã, enquanto Lucas, seu filho de 8 anos, ainda dormia. Eduardo sempre foi um pai dedicado e, desde a morte da mãe de Lucas, fazia questão de cuidar de cada detalhe da rotina do menino. No entanto, por volta das 10 horas da manhã, algo inesperado aconteceu. Eduardo estava lavando a louça quando ouviu um grito vindo do quarto de Lucas. Ele largou tudo e correu imediatamente. "Papai! Tá doendo!" gritou Lucas, segurando o peito com ambas as mãos e tentando respirar. Eduardo parou na porta, sem acreditar no que estava vendo. Lucas estava curvado na cama, com o rosto pálido e os olhos cheios de lágrimas. "O que foi, filho? Fala comigo", perguntou Eduardo, tentando controlar o pânico. "Dói muito aqui no peito. Não consigo respirar direito", disse o menino, com a voz falhando. Eduardo não pensou 2 vezes. Pegou Lucas nos braços e correu para o carro. No caminho até o hospital, seu coração batia tão rápido quanto as palavras de oração que ele murmurava, algo que não fazia há anos. "Vai ficar tudo bem. Aguenta firme, meu filho. Papai tá aqui. Vai ficar tudo bem", dizia enquanto tentava se manter calmo, para não perder o controle do volante. O trajeto, que normalmente levaria 20 minutos, foi feito em menos da metade do tempo. Ao chegar ao hospital, Eduardo saiu do carro com Lucas nos braços e entrou correndo pelo pronto-socorro. "Meu filho, ele não tá bem! Alguém, por favor, ajuda!" gritou com a voz carregada de desespero. A recepcionista, que reconheceu Eduardo do dia anterior, imediatamente acionou a equipe médica. Em questão de segundos, Carolina apareceu com uma maca e chamou reforços. Eduardo colocou Lucas cuidadosamente sobre a maca, mas não conseguia soltar a mão do menino. "Por favor, salva ele. É a única coisa que eu tenho", disse, com lágrimas já começando a escorrer pelo rosto. Carolina tentou acalmá-lo. "Eduardo, fique aqui. Vamos fazer tudo o que for possível para cuidar do Lucas." Enquanto Lucas era levado para a sala de emergência, Eduardo ficou na recepção, andando de um lado para o outro, com as mãos na cabeça. Cada minuto parecia uma eternidade. O medo de perder o filho era avassalador e ele se sentia impotente. De repente, ele ouviu passos rápidos no corredor e viu a médica entrando na sala de emergência, onde Lucas estava sendo atendido. Seu coração congelou. Era a doutora Amanda. Eduardo permaneceu estático no corredor, observando a porta da sala de emergência se fechar atrás da doutora Amanda. Ele sentiu um nó no estômago e as pernas fraquejarem. Era ela, a mesma médica que ele havia rejeitado no dia anterior. O peso da situação parecia dobrar sobre seus ombros.
Ele estava nas mãos da pessoa que ele havia tratado com tanto desrespeito. Dentro da sala, Amanda assumiu o comando com a calma e a eficiência que eram sua marca registrada. Lucas, pálido e ainda com dificuldade para respirar, estava monitorado pelos aparelhos. A enfermeira Carolina, que também havia reconhecido Eduardo, olhou para Amanda com uma mistura de preocupação e curiosidade. Vamos estabilizá-lo imediatamente. Oxigênio e acesso venoso, ordenou Amanda, enquanto verificava os sinais vitais do menino. O pulso de Lucas estava fraco e Amanda sabia que precisava agir rápido. Ela se abaixou ao lado dele, colocando a mão no pequeno ombro do garoto. Lucas, eu sou a doutora Amanda. Você está em boas mãos e vamos fazer você se sentir melhor rapidinho, tá bom? Disse ela com um tom doce, mas firme. Lucas tentou assentir, mas estava fraco demais. Amanda não perdeu tempo e começou a administrar os medicamentos enquanto a equipe ajustava o oxigênio. Dentro de minutos, os aparelhos indicavam uma melhora nos níveis de oxigenação, mas ela sabia que ainda precisava investigar a causa do problema. Preparem-no para exames de imagem. Quero descartar qualquer complicação cardíaca ou pulmonar, disse ela enquanto terminava de revisar o prontuário. Do lado de fora, Eduardo ouvia os passos apressados e as vozes abafadas vindas da sala. Ele andava de um lado para o outro, com as mãos trêmulas e o rosto molhado de lágrimas. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia completamente impotente. Depois de algum tempo, a porta da sala de emergência se abriu e Amanda saiu para falar com Eduardo. Sua expressão era calma, mas focada. Ao vê-la, Eduardo ficou sem reação. Ele tentou desviar o olhar, mas ela se aproximou diretamente dele, sem hesitar. Eduardo, seu filho está estabilizado, mas precisamos fazer mais exames para entender o que causou esse episódio. Quero que fique calmo. Ele está em boas mãos e faremos tudo o que pudermos por ele, disse Amanda, olhando diretamente nos olhos dele. As palavras dela, ditas com uma mistura de profissionalismo e empatia, atingiram Eduardo como uma avalanche. Ele tentou dizer algo, mas sua voz falhou. Tudo o que conseguiu fazer foi balançar a cabeça em agradecimento enquanto Amanda retornava à sala para continuar cuidando de Lucas. Eduardo encostou-se à parede, as lágrimas fluindo livremente. Ele sentiu o peso da vergonha e do arrependimento pela forma como havia tratado Amanda no dia anterior. Sua mente estava tomada por um único pensamento. Como eu pude agir daquela forma com alguém tão humana e dedicada? As horas seguintes foram as mais longas da vida de Eduardo. Ele permaneceu no corredor, olhando para a porta da sala onde seu filho estava sendo examinado. Cada vez que um enfermeiro ou médico passava, ele tentava decifrar suas expressões, mas ninguém trazia respostas. Sua mente girava e os pensamentos o atormentavam. Na sala de exames, Amanda acompanhava de perto cada detalhe. Lucas estava mais estável, mas os exames indicavam sinais de uma infecção pulmonar grave, algo que poderia ter consequências sérias se não fosse tratado rapidamente. Amanda, com sua experiência, já sabia o que precisava ser feito. Carolina, prepare os antibióticos e entre em contato com a pediatria. Quero monitoramento contínuo nas próximas 24 horas, ordenou ela enquanto verificava os sinais de Lucas. Quando tudo estava sob controle, Amanda saiu da sala e encontrou Eduardo sentado em uma das cadeiras do corredor, com o rosto enterrado nas mãos. Ao perceber sua presença, ele se levantou imediatamente, nervoso e apreensivo. Doutora Amanda, como ele está? Ele vai ficar bem? Perguntou, a voz quase falhando de tanto medo. Amanda respirou fundo antes de responder. Lucas está estável agora, mas encontramos sinais de uma infecção pulmonar grave. Iniciamos o tratamento e ele já está respondendo bem. Ainda assim, vamos precisar monitorá-lo de perto por pelo menos 24 horas.
Eduardo assentiu rapidamente, mas seus olhos estavam fixos no chão. Ele queria dizer algo, mas as palavras pareciam não sair. Depois de um momento de silêncio constrangedor, ele finalmente conseguiu. Eu não sei como agradecer. Amanda manteve o tom profissional, mas havia uma leve suavidade em sua voz. Não precisa me agradecer, Eduardo. Estou aqui para isso. Meu trabalho é cuidar de todos os meus pacientes, não importa as circunstâncias. Aquelas palavras atingiram Eduardo como uma faca. Ele sentiu o peso do que havia feito no dia anterior. Por mais que Amanda tivesse dito aquilo com serenidade, ele sabia que havia sido injusto e desrespeitoso com ela. De repente, sua voz ficou mais fraca e ele perguntou, quase hesitante: "E sobre... Ele vai sentir muita dor?" Amanda percebeu a mudança no tom dele. Havia um homem diferente diante dela, mais vulnerável, mais humano. Ela respondeu com sinceridade: "Ele vai melhorar, mas será um processo. Vamos fazer o possível para garantir que ele sinta o mínimo de desconforto." Eduardo balançou a cabeça e, pela primeira vez, levantou os olhos para encará-la diretamente. "Obrigado, de verdade, por tudo." Amanda apenas assentiu antes de retornar para dentro da sala. Eduardo ficou ali, olhando a porta fechar, sentindo a mistura de alívio por Lucas estar em boas mãos e a vergonha esmagadora de saber que essas mãos eram as que ele rejeitou no dia anterior. Eduardo não conseguiu sair do hospital. Mesmo sabendo que Lucas estava em boas mãos, ele permaneceu sentado no corredor, de cabeça baixa, encarando o chão como se buscasse respostas para as perguntas que ecoavam em sua mente. Como eu pude ser tão cego? Como julguei alguém que agora está salvando a vida do meu filho? Pensava ele, enquanto imagens do dia anterior passavam como um filme em sua cabeça. As horas se arrastavam e o silêncio do corredor parecia esmagador. Ele olhava para as paredes brancas, mas só conseguia ver o olhar calmo e profissional de Amanda. Um olhar que ele havia recusado no passado, mas que agora simbolizava esperança. Por volta da noite, Carolina, a enfermeira que o havia atendido antes, saiu para informá-lo sobre Lucas. "Ele está reagindo bem ao tratamento. A doutora Amanda pediu para mantê-lo sob observação, mas já podemos considerar uma boa evolução." Eduardo assentiu, mas não conseguiu conter as lágrimas. "Obrigado, Carolina, e... desculpa, Ele hesitou, mas Carolina percebeu onde ele queria chegar. "Eduardo, o importante agora é o Lucas. Todo o resto pode ser resolvido depois, mas eu sugiro que você fale diretamente com quem precisa ouvir isso." O tom dela era gentil, mas firme, e Eduardo sabia exatamente o que ela queria dizer. Ele ficou parado por alguns segundos, olhando a porta da sala onde Lucas estava sendo cuidado. O orgulho e a vergonha travavam uma batalha dentro dele. Afinal, ele nunca tinha admitido erros tão graves antes. Pouco depois, a porta se abriu e Amanda saiu, segurando uma prancheta e revisando anotações. Ela parecia exausta, mas mantinha a mesma postura profissional e tranquila. Eduardo deu um passo hesitante em sua direção. "Doutora Amanda, posso falar com você?" perguntou ele, a voz trêmula. Ela olhou para ele por um momento, avaliando sua expressão, e então respondeu calmamente: "Claro, Eduardo. O que você precisa?" Eduardo respirou fundo. Esse era o momento que ele temia e sabia que precisava enfrentar. Eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu ontem. Ele parou, tentando encontrar as palavras certas, mas a vergonha parecia sufocá-lo. "Eu fui injusto. Não tinha motivo para agir daquela forma com você." Amanda o encarou por alguns segundos, o suficiente para que Eduardo se sentisse ainda mais vulnerável. Mas então ela respondeu, com a mesma serenidade que havia demonstrado o tempo todo: "Obrigada por dizer isso, Eduardo. Eu espero que essa situação sirva de reflexão para você." Eduardo abaixou a cabeça e assentiu.
Eu não sei como vou me perdoar por isso, mas sou grato por tudo que você está fazendo pelo meu filho. Ele é tudo o que eu tenho. Amanda suavizou o tom, mas manteve firmeza em suas palavras. Você não precisa se perdoar por mim, Eduardo. Precisa se perdoar por você mesmo e pelo exemplo que quer dar ao Lucas. Ele merece crescer aprendendo o valor de julgar as pessoas pelo caráter, não pela aparência. Aquelas palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Ele sentiu os olhos encherem de lágrimas novamente, mas dessa vez era diferente. Era como se pela primeira vez ele estivesse disposto a mudar. As palavras de Amanda ecoavam na mente de Eduardo, enquanto ele caminhava até a sala onde Lucas estava internado. Ele se sentia exposto, como se todos os seus erros estivessem à mostra, mas algo dentro dele começava a mudar. Pela primeira vez, ele entendia que não bastava sentir arrependimento, era preciso agir de forma diferente. Ao entrar no quarto, Eduardo encontrou Lucas dormindo, com os aparelhos monitorando seus sinais vitais. Ele se aproximou devagar, sentou-se ao lado da cama e segurou a pequena mão do filho. Ficou ali por um tempo, olhando para ele, pensando em todas as escolhas que o tinham levado até aquele momento. Se eu quero que ele seja uma pessoa melhor, isso precisa começar. E comigo, pensou Eduardo, apertando levemente a mão do menino. Mais tarde, ele foi até a recepção e pediu para falar com Amanda novamente. Quando ela apareceu, já era noite e o cansaço estava estampado em seu rosto. Mesmo assim, ela parou para ouvi-lo. Doutora Amanda, eu queria pedir licença para fazer algo que preciso fazer por mim e pelo meu filho, disse ele com uma humildade genuína em sua voz. Amanda, intrigada, cruzou os braços e respondeu, com paciência, claro, Eduardo. O que seria? Ele respirou fundo antes de continuar. Queria pedir autorização para falar com sua equipe, os enfermeiros, os médicos, todos que estavam aqui ontem e presenciaram o que aconteceu. Eu preciso me desculpar com todos eles. Amanda ergueu as sobrancelhas, surpresa, mas logo em seguida sorriu levemente. Isso não é algo comum, Eduardo. Mas se você sente que é necessário, vou reunir quem estiver disponível. Pouco depois, em uma pequena sala reservada, Amanda reuniu alguns membros da equipe que estavam presentes no dia anterior. Eduardo entrou na sala, claramente nervoso, mas determinado. Ele olhou para cada uma das pessoas ali presentes e começou. Eu queria pedir desculpas a todos, vocês. Ontem, quando recusei o atendimento da doutora Amanda, fui ignorante e preconceituoso. Não há outra forma de dizer isso. Eu julguei pelo que vi, e não pelo que realmente importa. O caráter e a competência de uma pessoa. Os olhos de Eduardo começaram a marejar enquanto ele continuava. Hoje, ao ver a doutora Amanda salvar a vida do meu filho, percebi o quão errado eu estava. Eu não só fui injusto com ela, mas desrespeitei todos vocês que trabalham aqui com tanto esforço para salvar vidas. Quero que saibam que eu me arrependo profundamente e prometo que isso nunca mais vai acontecer. A sala ficou em silêncio por um momento. Amanda, que observava tudo de perto, deu um passo à frente. Eduardo, não é fácil admitir os próprios erros, especialmente de forma tão pública. Eu espero que essa atitude seja um passo importante para você e principalmente para o exemplo que você quer dar ao Lucas. Um dos enfermeiros, que estava visivelmente emocionado, deu um passo à frente e estendeu a mão para Eduardo. Todos erram, senhor. O importante é aprender e mudar. Eduardo apertou a mão do enfermeiro, sentindo um alívio começar a se formar. Em seu peito, ele sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas aquele era o primeiro passo. Na manhã seguinte, Eduardo entrou no quarto de Lucas e encontrou o filho acordado, com o rosto mais corado e os olhos brilhando. Apesar de ainda estar ligado aos aparelhos, ele parecia muito melhor do que no dia anterior. Eduardo não conseguiu conter o sorriso e se aproximou, segurando a pequena mão do garoto.
Como você está, campeão? Perguntou. Ele com a voz mais leve do que em dias. Melhor, papai. A médica disse que vou ficar bom logo, respondeu Lucas com a inocência que só uma criança poderia ter. Eduardo sentiu um aperto no peito ao ouvir a menção de Amanda. Ele olhou para o menino e pensou no impacto que aquele momento teria não apenas para ele, mas para o futuro de seu filho. Lucas precisava crescer com valores que ele até então tinha negligenciado. Mais tarde, Amanda entrou no quarto para verificar Lucas. Ela trazia consigo o mesmo profissionalismo e serenidade de sempre, mas dessa vez, Eduardo a recebeu com algo a mais, um olhar de genuína gratidão. Doutora Amanda, posso te dizer uma coisa? Perguntou ele enquanto Amanda ajustava os aparelhos. Ela parou e virou-se para ele, curiosa. Claro, Eduardo. Ele respirou fundo, buscando as palavras. Eu sei que já pedi desculpas, mas quero dizer mais uma coisa. Ontem, quando você salvou a vida do meu filho, você não só me ensinou a importância de olhar além da aparência, você me mostrou o tipo de pessoa que eu quero ser. Quero que meu filho cresça vendo exemplos como o seu, alguém que trata todos com dignidade, mesmo quando não recebe isso de volta. Amanda ficou em silêncio por alguns segundos, tocada pelas palavras de Eduardo. Por fim, ela respondeu com um leve sorriso. Eduardo, mudar não é fácil, mas o fato de você estar aqui dizendo isso já é um grande passo. E se você realmente quer dar esse exemplo ao Lucas, comece por ele. Ele aprende com você todos os dias. Eduardo assentiu, sentindo as lágrimas escorrerem de novo. Dessa vez, não eram lágrimas de vergonha ou desespero, mas de alívio e esperança. Na alta de Lucas, alguns dias depois, Eduardo se aproximou de Amanda uma última vez. Com Lucas ao seu lado, ele se agachou para ficar na altura do filho e disse: Lucas, você lembra da médica que cuidou de você? Essa é a doutora Amanda. Quero que você agradeça a ela por tudo. Lucas, com sua voz infantil e sincera, olhou para Amanda e disse: Obrigado, doutora. Meu pai disse que você é a melhor médica do mundo. Amanda sorriu, se abaixou para ficar na altura de Lucas e respondeu: Obrigada, Lucas. Mas sabe o que faz um mundo melhor? Pessoas que aprendem a cuidar umas das outras. E seu pai está aprendendo isso, assim como você vai aprender. Eduardo segurou a mão do filho, olhando para Amanda com um respeito que ele nunca imaginou que sentiria. Obrigado, doutora Amanda. Você salvou mais do que a vida do meu filho. Você salvou a minha humanidade. A história de Eduardo e Amanda nos ensina uma poderosa lição. O verdadeiro valor das pessoas está em suas ações, em seu caráter, e não na aparência ou nos preconceitos que a sociedade pode nos impor. E você, já passou por uma experiência que mudou a sua forma de enxergar o mundo? Deixe sua história nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes que nos fazem refletir. Em uma noite de terça-feira chuvosa, a cidade estava calma. Era tarde da noite quando o milionário saiu do escritório e seguiu para o estacionamento. Foi então que viu próxima ao seu carro uma mendiga, bonita, vestindo roupas curtas, tremendo de frio, encolhida debaixo da marquise enquanto a chuva castigava as ruas. Ele queria se divertir naquela noite, mas estava sem pique para sair. Olhando para ela, sentiu que poderia ser uma experiência diferente. Afinal, era só oferecer roupas limpas e um banho quente. E ela seria como qualquer outra mulher. Nada aconteceu naquela primeira noite, mas na cabeça dele seria na próxima. No entanto, não deu tempo. Quando ele acordou, ficou em choque. Não se esqueça de curtir e comentar de que cidade você é. O encontro inesperado. Naquela noite, a cidade estava calma, coberta por uma fina névoa, e as ruas refletiam as luzes amareladas dos postes devido à forte chuva que caía incessantemente. O relógio já passava da meia-noite quando Rafael Montenegro, um milionário de 48 anos, deixou o escritório. Ele estava cansado, exausto da rotina intensa de reuniões e decisões importantes que sustentavam seu império.
Tudo o que queria era chegar em casa, tomar um banho quente, uma dose de uísque e relaxar. Quando desceu até o estacionamento, sentiu o ar frio e úmido penetrando sua pele. O som das gotas de chuva batendo no asfalto ecoava no ambiente silencioso. Mas algo diferente chamou sua atenção assim que se aproximou do carro. Encostada na marquise, uma mulher tremia de frio. Estava encolhida, abraçando os próprios braços, tentando se proteger da chuva. Suas roupas curtas estavam molhadas, sujas, quase rasgadas, grudando em seu corpo e realçando suas curvas. Apesar do aspecto abatido, Rafael notou que ela era bonita. Pernas grossas, busto cheio e um olhar perdido, mas ainda assim intrigante. Ele parou por um momento, observando-a com curiosidade. A ideia de seguir em frente passou por sua mente, mas algo o fez hesitar. Rafael estava acostumado a mulheres belas, sofisticadas, sempre em busca de algo a mais. Mas aquela ali era diferente. Era uma oportunidade, algo inesperado, que poderia transformar sua noite monótona em uma experiência interessante. Ele entrou no carro e encostou ao lado dela, com o braço para fora. Ele perguntou, mantendo um olhar sereno: "O que está fazendo aqui nessa chuva?" Sua voz firme, mas sem agressividade. A mulher ergueu os olhos assustada. Seus lábios trêmulos mal conseguiram formular uma resposta. Eu não tenho para onde ir", disse ela, quase num sussurro. Rafael observou-a por mais alguns segundos, analisando suas feições e o desespero silencioso em seus olhos. Ele sorriu de canto, a mente já trabalhando possibilidades. "Tá morrendo de frio, não tá? Sua roupa está molhada", ele disse, inclinando-se levemente. "Um banho quente e roupas secas te ajudaria?" A mulher desconfiada recuou um pouco, seus olhos avaliando se poderia confiar nele. "Eu não faço esse tipo de coisa, se é o que está pensando", murmurou defensiva. Rafael soltou uma risada baixa, balançando a cabeça. "Não estou pensando nada", respondeu, destravando o carro com um clique. "Deixa de ser teimosa, você vai ficar doente." Ela hesitou, mordendo o lábio inferior, claramente dividida entre o medo e a tentação de aceitar. Finalmente, com um suspiro derrotado, ela assentiu e caminhou até o carro, entrando hesitante no banco do passageiro. Assim que a porta se fechou, Rafael ligou o motor e o ar quente preencheu o ambiente. "Qual é o seu nome?" ele perguntou, enquanto dirigia pelas ruas molhadas. "Camila", respondeu ela sem olhá-lo diretamente. "Prazer, Camila. Sou Rafael. Pode ficar tranquila." Ele lançou um olhar sugestivo de canto, notando como ela apertava as mãos nervosamente no colo. Rafael gostava desse tipo de situação, o poder implícito que tinha ali, o controle sobre o rumo da noite. Ao chegarem em seu luxuoso apartamento na cobertura de um dos prédios mais caros da cidade, Camila hesitou antes de sair do carro. Rafael percebeu e abriu a porta para ela, oferecendo a mão de forma educada. "Vamos lá. Você precisa se secar antes de pegar uma pneumonia." Ao entrarem no apartamento, Camila olhou ao redor, fascinada. O lugar era deslumbrante. Móveis de design, uma vista panorâmica da cidade iluminada pela chuva, o aroma sutil de madeira e couro no ar. "O banheiro é por ali?" Rafael apontou. "Pode tomar um banho e usar as roupas que vou deixar para você na porta." Ela assentiu, caminhando a passos lentos até o banheiro, ainda em choque com a situação em que se encontrava. Rafael se serviu de um uísque, recostando-se no sofá de couro, encarando a porta do banheiro fechada. Ele não tinha pressa. A primeira noite era só uma introdução. Na cabeça dele, o verdadeiro jogo começaria no dia seguinte, ou pelo menos era o que ele pensava. Um jogo de paciência. Rafael acordou cedo naquela manhã. O sol ainda não havia aparecido completamente, mas a chuva da noite anterior finalmente havia cessado, deixando apenas o cheiro de terra molhada e um céu nublado pairando sobre a cidade. Ele se espreguiçou na cama macia de lençóis egípcios, sentindo o corpo relaxado após uma noite surpreendentemente tranquila. Ele se levantou, caminhando lentamente até a cozinha para tomar seu café. Sentia-se estranhamente calmo, algo que não acontecia há muito tempo.
Olhou para a porta do quarto de hóspedes, onde deixara Camila descansar depois do banho. Na noite anterior, Rafael pensou que teria que convencê-la a ficar, mas, para sua surpresa, não precisou de muito. Bastou um olhar firme, a promessa de um banho quente e um lugar seguro. No fundo, ele sabia que ela não tinha muitas opções. Ele tomou um gole do café, o olhar fixo na porta fechada. Será que ela já acordou? Pensou, batendo levemente a xícara contra a bancada de mármore. Como se seus pensamentos tivessem chamado, a porta se abriu lentamente. Camila surgiu hesitante, vestindo a roupa que ele havia deixado para ela na noite anterior. Um conjunto simples de moletom preto que, mesmo folgado, não escondia suas curvas. Seus cabelos ainda úmidos caíam desajeitados sobre os ombros e seus olhos castanhos pareciam vagar pelo ambiente luxuoso com uma mistura de admiração e cautela. "Bom dia", disse Rafael, encostado no balcão com um sorriso tranquilo. Camila assentiu timidamente, abraçando o próprio corpo como se ainda sentisse frio. "Bom dia!" Sua voz era baixa, quase um sussurro. Ele observou-a atentamente enquanto ela caminhava até a sala de estar, evitando o contato visual direto. Seus movimentos eram lentos, cuidadosos, como se temesse estar pisando onde não deveria. "Dormiu bem?" perguntou Rafael, quebrando o silêncio. "Sim, obrigada", Camila respondeu, lançando-lhe um olhar rápido antes de desviar novamente. Rafael notou a resistência em sua postura, mas não se apressou. Sabia que a situação exigia paciência. Pegou outra xícara e serviu café para ela, estendendo-a com um olhar tranquilo. "Toma, tá adoçado." Ela aceitou, hesitante, e tomou um gole tímido. O silêncio entre os dois era quase palpável, preenchido apenas pelo som da cidade despertando do lado de fora. Camila parecia nervosa, olhando ao redor como se tentasse entender onde estava e qual seria o próximo passo. "E então, qual é a sua história?" Rafael perguntou, cruzando os braços. "Como uma mulher como você foi parar na rua?" Ela engoliu em seco, os olhos fixos na xícara em suas mãos. "A vida nem sempre segue como planejamos", murmurou. Ele arqueou uma sobrancelha, intrigado. "Ah, disso eu sei muito bem", respondeu, recostando-se no balcão. "Mas eu sou do tipo curioso, gosto de saber os detalhes." Camila respirou fundo, claramente desconfortável com a insistência. "Eu perdi tudo. Não tenho família, amigos. E aí as coisas foram ficando mais difíceis. Um dia eu acordei e percebi que não tinha mais para onde ir." Sua voz soava distante, como se não quisesse se aprofundar muito. Rafael assentiu lentamente, absorvendo suas palavras. Ele não precisava saber de tudo agora. Havia tempo. "Bom, por enquanto você pode ficar aqui. Tome o tempo que precisar para se recompor", disse, sorrindo de lado. Os olhos de Camila se arregalaram levemente. "Eu não sei se devo..." "Relaxe, Camila. Só estou oferecendo ajuda." Rafael interrompeu, inclinando-se levemente em sua direção. Ela mordeu o lábio inferior, incerta. Rafael percebeu a tensão em seu rosto, então resolveu mudar de assunto. "Que tal um café da manhã?" perguntou casualmente. Camila olhou para ele confusa. "Você quer que eu cozinhe?" Ele riu, balançando a cabeça. "Não, a empregada já preparou tudo. Pode se sentar e ficar à vontade." Ela hesitou, mas acabou aceitando o convite, sentando-se à mesa com um misto de cautela e surpresa. Rafael, por outro lado, movia-se com naturalidade, colocando a mesa e a servindo. Camila observava tudo em silêncio. O cheiro da comida inundava o ambiente, trazendo lembranças esquecidas de tempos melhores. "Sabe, Rafael", começou ela, com a voz um pouco mais relaxada, "por que você está fazendo isso?" Ele virou-se, apoiando-se no balcão com um sorriso enigmático. "Às vezes gosto de experiências diferentes. Quem sabe o que essa pode me trazer?" Camila baixou os olhos, mordendo o lábio, sentindo-se ainda mais confusa. Rafael era um homem difícil de decifrar. Quando ele colocou o prato à sua frente, ela pegou o garfo e começou a comer devagar, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Rafael a observava de perto, satisfeito com a cena. Tudo estava saindo exatamente como ele imaginava.
O choque da realidade. Rafael tomou um gole de café, observando Camila com um olhar satisfeito. Ela parecia um pouco mais à vontade, embora seus olhos ainda percorressem o ambiente com certa desconfiança. Para ele, tudo estava sob controle. No entanto, foi apenas quando se levantou para pegar o jornal na mesa lateral que a primeira sensação estranha surgiu. A caixinha da Alexa, que ficava ao lado do sofá, não estava lá. Franziu a testa, olhando ao redor. "Você viu a Alexa que ficava aqui?" perguntou casualmente. Camila levantou os olhos, balançando a cabeça. "Não, nem sei o que é isso." Ele ignorou o incômodo inicial, atribuindo o sumiço a algum descuido da empregada. Pegou o celular para checar as notícias do dia, mas ao olhar para o móvel onde costumava deixá-lo carregando à noite, não encontrou nada. O telefone sumiu. Seu olhar ficou mais atento. Rafael caminhou até o escritório, sentindo uma leve pressão no peito. Abriu a gaveta onde guardava alguns documentos importantes e, com um nó na garganta, percebeu que seu relógio suíço de coleção também havia desaparecido. Notebook, impressora, Camila, chamou, a voz agora mais tensa. Ela levantou-se lentamente da mesa, segurando a xícara com as duas mãos, como se não compreendesse o que estava acontecendo. "Algum problema?" Rafael a encarou, seu olhar analisando cada movimento dela. Ele passou pela sala, abrindo gavetas, checando armários. A cada passo, mais itens pareciam ter evaporado misteriosamente. O relógio sumido, as chaves reserva da casa, do carro, até a carteira que ele deixara no balcão na noite anterior havia desaparecido. "Onde estão as minhas coisas?" ele perguntou, tentando manter a calma, mas sua voz carregava uma ameaça evidente. Camila franziu a testa, parecendo genuinamente confusa. Eu não sei do que você está falando. Quando me deixou no quarto ontem, eu não saio até agora." Rafael deu um passo à frente, os olhos estreitados. "Não brinca comigo, Camila. Eu tenho câmeras em todos os cantos dessa casa. Então, antes que eu cheque as gravações, é melhor você me dizer a verdade." Ela arregalou os olhos, mas ainda assim sustentou a expressão de inocência. "Eu nem saio do quarto, eu juro." Ele respirou fundo, tentando conter a frustração. A cada minuto que passava, a situação parecia mais surreal. Andou apressado até a garagem para verificar algo que o incomodava desde que acordou. Ao abrir a porta, sua expressão mudou drasticamente. Seu carro esportivo de luxo não estava mais ali. "Não!" Rafael gritou, correndo para a entrada do apartamento e pressionando os botões de segurança. Como diabos isso aconteceu? Camila ficou parada na sala, sua expressão entre choque e constrangimento. Ela deu alguns passos hesitantes em direção a Rafael. "Eu não sei. Juro, quando acordei parecia tudo normal para mim. Nem sei onde estou." Rafael cerrou os punhos. Sua mente trabalhava a 1000 por hora, tentando entender como tudo aquilo havia acontecido enquanto ele dormia profundamente. Ele olhou fixamente para Camila, tentando encontrar qualquer traço de falsidade em sua expressão, mas ela parecia tão confusa quanto ele. "Você tem certeza que não ouviu nada? Nenhum barulho durante a noite?" Insistiu, esfregando a testa, frustrado. Ela apenas balançou a cabeça, mordendo os lábios. A sensação de ter sido enganado tomou conta de Rafael. Sua confiança inicial naquela experiência diferente agora parecia um erro grotesco. Mas algo ainda o incomodava. Se fosse Camila, por que ainda estaria ali? E mais, como teria conseguido sair com o carro fazer barulho? Ele pegou o telefone fixo da sala, um dos poucos itens que ainda estava no lugar, e ligou para a segurança do prédio. "Aqui é Rafael Montenegro. Quero saber se viram algo suspeito saindo da garagem essa noite." Enquanto esperava a resposta, seus olhos nunca deixaram Camila. Ela se encolheu no sofá, como se sentisse o peso das acusações, mesmo sem uma confissão direta. A voz do segurança soou no telefone logo em seguida. "Senhor Montenegro, não detectamos nada em comum. As câmeras mostram que seu carro saiu às 5 da manhã, com um homem dirigindo. Ele tinha um cartão de acesso." Rafael sentiu um frio na espinha. "Quem estava com esse cartão?" rosnou furioso.
Não sabemos, mas o carro saiu normalmente pelo sistema autorizado. Ele desligou o telefone, o olhar carregado de desconfiança se voltou para Camila. Como você explica isso? Perguntou, sua voz firme. Ela ergueu as mãos quase em desespero. Eu não sei. Eu não saio do quarto desde que me deixou lá ontem à noite e foi dormir. Não saio nem para ir no banheiro. Quando saio hoje de manhã, dei de cara com você no café. Rafael respirou fundo, sentindo a raiva crescer dentro de si. Ele sabia que precisava pensar com clareza, mas naquele momento, tudo o que queria era entender como diabos tinha sido feito de idiota daquela maneira. E pior ainda, quem estava por trás disso. O mistério se aprofunda. O dia avançava, mas a mente de Rafael continuava presa ao mistério que assolava sua cobertura. Ele andava de um lado para o outro na sala de estar, os pés descalços no chão frio de mármore, tentando reorganizar os pensamentos. A cada instante, mais coisas pareciam simplesmente terem evaporado no ar. Ele abriu o armário do bar para se servir de mais uma dose de uísque, mas, para sua surpresa, as garrafas importadas haviam sumido. O espaço onde costumavam ficar agora exibia apenas uma fina camada de poeira. Isso só pode ser brincadeira, murmurou passando a mão pelo cabelo exasperado. Camila, sentada no sofá, o observava em silêncio. Ela mantinha os braços cruzados, as pernas juntas, como se temesse se mexer e ser acusada de algo. O olhar dela oscilava entre confuso e assustado. Rafael, eu juro, não sei o que está acontecendo, disse ela, a voz trêmula. Ele nem a respondeu. Caminhou até o closet do quarto, jogando as portas abertas com força. Gravatas de grife, relógios de edição limitada, ternos sob medida. Tudo tinha desaparecido. Uma sensação de raiva e impotência o dominou, mas ele precisava manter o controle. Revirando gavetas, abriu o cofre embutido na parede. Seu coração acelerou ao perceber que, além das joias e do dinheiro que havia guardado ali, até documentos importantes sumiram. Nenhum sinal de arrombamento, nenhum indício de forçagem. Era como se um fantasma tivesse passado por ali e levado tudo. Isso não é possível, gritou, socando a parede com força. Camila se encolheu ainda mais no sofá, levando as mãos à boca, assustada com a reação dele. Sem perder tempo, Rafael correu até a sala de segurança, onde ficava o servidor que armazenava as imagens das câmeras internas. Ele digitou rapidamente a senha no pequeno teclado do dispositivo de armazenamento e, ao abrir a porta do cofre onde ficava o HD de gravação, encontrou nada. Maldição! Eles levaram tudo, disse, sentindo o suor escorrer pela nuca. A tela à sua frente apenas exibia um erro de conexão. Todo o sistema de segurança interno fora apagado, deixando-o completamente às cegas. Rafael voltou para a sala, olhando para Camila com ainda mais desconfiança. O HD das câmeras sumiu. Como você explica isso? Você jura que não saiu do quarto, mas agora não tem como provar, não é? Eu não sei o que dizer. A voz dela subia uma oitava. O nervosismo evidente. Por favor, eu não fiz nada. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Se Camila realmente fosse a responsável, não estaria ali com aquela expressão inocente. Mas se não foi ela, quem foi? Determinou que não a deixaria sair de seu campo de visão. Ligou novamente para a segurança do prédio. Preciso de todas as imagens de segurança da noite passada. Quero ver todas as entradas e saídas do condomínio. A resposta do outro lado fez seu sangue gelar. Senhor, não encontramos registros de movimentação suspeita. As câmeras não captaram ninguém diferente, apenas o seu carro saindo, com alguém que usou um dos cartões de acesso. Rafael sentiu um nó na garganta. Era como se tivesse sido enganado por uma entidade invisível. Ele voltou para a sala, encarando Camila por longos segundos. Você não vai sair daqui até eu descobrir o que está acontecendo, disse ele, num tom definitivo. Mas eu não fiz nada, Rafael. Eu nem sei quem poderia ter feito isso. Ele bufou, passando a mão no rosto. Até agora, tudo aponta para você. Mas se não for você, alguém sabia que você estava aqui. E eu preciso descobrir como entraram sem deixar rastros. As horas passavam lentamente e a noite já se aproximava.
Rafael tentava juntar as peças de um quebra-cabeça que parecia impossível de resolver. Nem mesmo a polícia pôde ajudá-lo imediatamente. Quando ligou para o delegado de confiança, ouviu a resposta desanimadora. Montenegro, sem provas de arrombamento ou testemunhas, pouco podemos fazer por enquanto. Parece coisa de profissional, mas não temos como ligar ninguém ao crime. Só podemos investigar, mas sem grandes esperanças. A sensação de impotência era esmagadora. Rafael sentou-se pesadamente no sofá, olhando para Camila, que permanecia com a mesma expressão de medo e confusão. Ela mordeu o lábio, inquieta. "Você acredita em mim?" perguntou sua voz quase em um sussurro. Ele demorou alguns segundos para responder, analisando-a. Por mais que desconfiasse, algo lhe dizia que ela não tinha capacidade para organizar um roubo tão sofisticado. No entanto, isso não significava que ela não estivesse envolvida de alguma forma. "Ainda não sei, mas você não sai daqui até eu descobrir a verdade", declarou, levantando-se novamente, desta vez indo até a sacada para pensar. Enquanto olhava as luzes da cidade, Rafael sentia uma mistura de raiva e frustração. Ele sempre foi um homem de controle absoluto, e agora tudo escapava por entre seus dedos. E o pior de tudo, ele sentia que isso estava longe de acabar. A caçada. Rafael estava sentado à mesa da sala, os dedos tamborilando contra o mármore frio enquanto sua mente girava em 1000 direções. A frustração o consumia por dentro. Cada tentativa de descobrir como haviam invadido sua cobertura, sem deixar rastros, resultava em mais perguntas do que respostas. Camila permanecia quieta, observando cada movimento dele com uma expressão apreensiva. O som do celular fixo tocando quebrou o silêncio sufocante. Rafael atendeu imediatamente, a voz carregada de tensão. "Fala logo", ele rosnou, sabendo que era o chefe da segurança do condomínio. "Senhor Montenegro, conseguimos uma pista..." A voz do homem soava apreensiva. "O sistema de GPS do seu carro foi desligado logo após a saída, mas conseguimos um sinal por alguns segundos antes que ele desaparecesse de novo." Rafael se levantou de súbito, sentindo a adrenalina correr por suas veias. "Onde? Onde conseguiram rastrear?" "Uma área industrial abandonada na Zona Norte, próximo ao antigo depósito ferroviário. O sinal apareceu por menos de 2 minutos antes de ser desativado." Ele apertou os olhos, refletindo sobre o local. Era uma área decadente, conhecida por ser frequentada por ladrões de carga e outros criminosos de baixo escalão. Rafael fechou os punhos, respirando fundo para conter a raiva. "Estou indo para lá." Camila arregalou os olhos, levantando-se rapidamente do sofá. "Espera, você vai sozinho? Isso pode ser perigoso." Rafael lançou um olhar frio para ela. "Você vem comigo." Sua voz era firme, inquestionável. "Quero você onde eu possa ver." Ela hesitou, mas sabia que não tinha escolha. No fundo, sentia-se tão confusa quanto ele, e precisava provar que não tinha nada a ver com o roubo. Pegando as chaves de um de seus carros reservas, uma SUV discreta, diferente do esportivo luxuoso, Rafael saiu apressado, com Camila no banco do passageiro, visivelmente nervosa. O trajeto até a Zona Norte foi silencioso, apenas o barulho da chuva fina contra o vidro preenchia o ar tenso. Ao chegarem ao endereço apontado pelo GPS, Rafael estacionou a SUV a uma distância segura, analisando o local. O galpão ferroviário era um prédio decadente, coberto de pichações, com janelas quebradas e uma atmosfera sombria. Havia poucas luzes funcionando, e a sensação de perigo era evidente. Camila olhou para ele com uma expressão assustada. "Tem certeza de que devemos estar aqui?" Rafael ignorou a pergunta e puxou a arma que mantinha no porta-luvas, verificando se estava carregada. "Se você não tem nada a ver com isso, é melhor me ajudar a encontrar alguma pista." Ela assentiu em silêncio, tentando controlar o tremor das mãos. Os dois desceram do carro, caminhando em direção à entrada enferrujada do galpão. Rafael estava atento a cada som, cada sombra que se movia entre os escombros. O local parecia deserto, mas ele sabia que não poderia baixar a guarda.
Ao empurrar a porta de ferro, um rangido agudo ecoou pelo ambiente escuro. O cheiro de óleo queimado e ferrugem enchia o ar. Usando a lanterna do celular, Rafael iluminou o caminho procurando qualquer sinal do seu carro. Foi então que o viu. No canto oposto, coberto por uma lona suja, estava seu carro esportivo. O coração dele disparou e ele correu até lá, arrancando o pano de cima do veículo. "Aqui está", murmurou, inspecionando o carro rapidamente. Camila manteve uma distância segura, observando-o enquanto ele verificava se havia sinais de arrombamento. Para sua surpresa, o carro parecia intacto externamente, mas ao abrir a porta, Rafael encontrou os compartimentos internos vasculhados e esvaziados. A chave reserva que estava escondida ali também havia desaparecido. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo a raiva crescer novamente. O carro estava ali, mas os itens de valor que estavam dentro, nada. Nenhuma pista dos relógios, dinheiro ou do HD das câmeras de segurança. Malditos! Ele resmungou entre dentes, batendo o punho no capô. Foi então que Camila apontou para algo no chão próximo ao veículo. "Olha, isso não parece ser daqui." Rafael iluminou a área com a lanterna e viu um pedaço de pano encharcado, aparentemente um lenço de bolso de grife. Ele se abaixou, pegando-o com cuidado. Esse lenço... Ele analisou o bordado discreto no canto. "Só pode ser do..." Ele parou no meio da frase, reconhecendo a inicial bordada no tecido. Um A. Seu olhar se estreitou. A única pessoa que ele conhecia com esse detalhe era seu antigo sócio, André Vasconcelos, um homem que ele afastou dos negócios meses atrás por desfalques financeiros. Camila olhou para ele, percebendo sua expressão carregada de significado. "Conhece esse lenço, não é?" Rafael assentiu, guardando o tecido no bolso. "Se for quem eu estou pensando, isso é muito mais pessoal do que um simples roubo." Ele olhou ao redor, tentando encontrar mais pistas, mas o ambiente estava vazio. O silêncio era inquietante, como se alguém pudesse aparecer a qualquer momento. "Vamos sair daqui", ele disse, puxando Camila pela mão e apressando o passo de volta para a SUV. Assim que entraram no carro, Rafael ligou o motor rapidamente, saindo do local sem olhar para trás. No caminho de volta, Rafael mantinha a expressão fechada, sua mente fervilhando com a nova descoberta. Camila olhava para ele, tentando entender o que se passava. "Quem é André?" perguntou, quebrando o silêncio. Ele apertou o volante, mantendo os olhos na estrada. "Alguém que eu confiei por muito tempo e que me traiu, mas nunca pensei que ele teria coragem de ir tão longe." Ela assentiu lentamente, absorvendo as palavras. Rafael soltou um longo suspiro, analisando a situação. Se André estava por trás disso, significava que o roubo não era aleatório, era uma retaliação. E o pior, Camila poderia ter sido usada apenas como distração, uma peça no jogo sujo dele. Ao chegarem ao apartamento, Rafael trancou todas as portas e fechou as cortinas, como se estivesse se preparando para uma nova fase dessa batalha. "Camila, a partir de agora, você não sai da minha vista. Até eu descobrir se você está envolvida ou não, você é minha principal testemunha, ou suspeita", disse ele com um olhar cortante. Ela apenas assentiu, resignada. A noite havia sido longa, mas Rafael sabia que o pior ainda estava por vir. A armadilha final. A noite avançava lenta e silenciosa no luxuoso apartamento de Rafael. As luzes da cidade piscavam através das enormes janelas panorâmicas e o silêncio reinava no ambiente. Rafael estava sentado em sua poltrona de couro, segurando um copo de uísque enquanto encarava a tela do celular, revendo mentalmente tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Camila, sentada no sofá oposto, parecia inquieta. Ela mexia nas mãos constantemente, lançando olhares discretos para ele, como se estivesse esperando alguma reação mais agressiva. Rafael, por sua vez, a mantinha sob constante vigilância. Algo dentro dele dizia que aquela garota escondia mais do que parecia. Ele pegou o lenço que encontrou no galpão e o estendeu na frente dela. "Você disse que não sabia de nada. Então me explica como esse lenço foi parar perto do meu carro." Sua voz era fria, cortante.
Camila arregalou os olhos, mas manteve a calma. Eu juro, Rafael, eu não sei de nada. Não faço ideia de quem seja esse tal de André que você mencionou. Ele não acreditava nela. Por mais que tentasse manter a compostura, cada vez mais sua paciência se esgotava. Mas antes que pudesse pressioná-la ainda mais, algo interrompeu seus pensamentos. Um som sutil, quase imperceptível. Rafael franziu a testa e virou o rosto em direção à porta da entrada. Ouviu de novo. Um clique, como o som de uma tranca sendo violada. Seu corpo enrijeceu instantaneamente e sua mente acelerou. Sem hesitar, ele se levantou e caminhou discretamente até um dos armários da sala, pegando uma pistola que guardava para emergências. Camila percebeu a movimentação e se levantou rapidamente. O que foi? Sua voz carregava um tom de ansiedade forçada. Rafael levantou a mão, pedindo silêncio. Ele caminhou na ponta dos pés até o corredor, a arma firme em sua mão direita. Seus olhos analisavam cada canto do apartamento, procurando qualquer sinal de invasores. E então, a porta da sala se abriu, lentamente, com um rangido abafado. 3 homens encapuzados entraram de forma silenciosa, armados e vestidos de preto da cabeça aos pés. O coração de Rafael disparou, mas ele manteve o controle. Antes que pudesse reagir, uma voz familiar ecoou pela sala. Se eu fosse você, não faria nada estúpido, Rafa. Rafael congelou no lugar. Ele conhecia aquela voz. Seus olhos se estreitaram quando André Vasconcelos surgiu no meio dos homens, com um sorriso cínico no rosto. Longo tempo, hein, amigo? André disse, caminhando com calma pela sala como se fosse o dono do lugar. Rafael apertou a mandíbula, mas não baixou a arma. O que você quer, André? Ah, vamos lá, não me diga que você ainda não percebeu. André riu, balançando a cabeça. Quero tudo. Sua casa, sua fortuna, sua vida perfeita. Você achou que me afastaria dos negócios e ficaria tudo bem? Acha mesmo que eu ia aceitar aquilo calado? Camila, que até então observava a cena com os olhos arregalados, deu um passo para trás, como se estivesse chocada. André, o que você está fazendo? Sua voz saiu trêmula. Ele olhou para ela e sorriu de forma debochada. Ah, Camila, não precisa fingir mais. Ele já sabe, ou pelo menos suspeita, não é mesmo, Rafa? Rafael sentiu o sangue ferver. Seus olhos se voltaram para Camila, que evitava seu olhar, apertando as mãos nervosamente. Então era isso, murmurou Rafael, sentindo-se um idiota. Você serviu de distração o tempo todo, não é? Foi tudo planejado desde o começo. Camila abriu a boca para responder, mas André a interrompeu. Claro que foi, meu caro. Ele riu, cruzando os braços. E funcionou perfeitamente. Enquanto você estava ocupado brincando de bom samaritano, nós limpamos sua casa. E para ser sincero, foi até mais fácil do que eu imaginei. Rafael sentiu um gosto amargo na boca. Ele havia sido feito de trouxa. Seu orgulho doía mais do que qualquer prejuízo financeiro. Você nunca foi tão inteligente assim, André. O que te faz pensar que isso vai terminar bem para você? Rafael provocou, a mão ainda firme na arma. André estalou os dedos e os homens ao seu lado ergueram as armas, apontando diretamente para Rafael. Ah, mas vai. Você vai transferir cada centavo da sua conta para mim. E se cooperar, prometo que talvez saia disso vivo. Talvez. Camila se afastou lentamente. A expressão dela misturava arrependimento e medo. Rafael percebeu que, apesar de ter sido cúmplice, ela não parecia completamente confortável com o rumo da situação. Ele olhou para André e sorriu de canto. Sabe de uma coisa, André? Você nunca foi bom em pensar nos detalhes. Com um movimento rápido, Rafael atirou na direção de um dos capangas, atingindo-o no ombro. O barulho do tiro ecoou pelo apartamento e a confusão se instaurou instantaneamente. Camila gritou, correndo para se proteger atrás do sofá. Os outros 2 homens partiram para cima de Rafael, mas ele rolou para trás da mesa, usando-a como cobertura enquanto devolvia os disparos. André, furioso, gritou para seus homens: "Pega ele agora!" Rafael sabia que estava em desvantagem, mas não ia cair sem lutar. Ele atirou novamente, atingindo outro capanga na perna, fazendo-o cair com um grito de dor. Camila, do outro lado da sala, olhava a cena completamente aterrorizada.
Os olhos dela encontraram os de Rafael por um breve segundo e ele percebeu algo. Talvez, apenas talvez, ela estivesse arrependida. André, percebendo que estava perdendo o controle da situação, pegou Camila pelo braço e a puxou para perto, apontando uma arma para sua cabeça. Para, Rafael, ou ela vai morrer. Rafael hesitou, a raiva queimando em seu peito. Ele sabia que André era capaz de qualquer coisa. Você não tem que fazer isso, André, disse Rafael, tentando ganhar tempo. Solta ela e sai daqui. Leve o que já pegou e desapareça. André riu. Não tão rápido. Você ainda não transferiu nada. Então vamos terminar isso como planejado. A tensão era insuportável. Rafael precisava agir rápido, mas qualquer movimento errado poderia custar a vida de Camila. E a sua própria. O preço da sobrevivência. O silêncio pesava no ar como uma ameaça iminente. A arma pressionada contra a cabeça de Camila tremia levemente na mão de André, seus olhos cheios de fúria e desespero. Rafael, agachado atrás da mesa, analisava cada movimento com precisão cirúrgica. Seu coração batia forte no peito, mas sua mente estava fria como gelo. Ele sabia que qualquer decisão precipitada poderia custar sua vida, ou pior, sua fortuna. Vamos, Rafael, decide logo. Transfere o dinheiro ou a princesinha aqui dança. André rosnou, apertando ainda mais o braço de Camila, que soltou um gemido de dor. Rafael respirou fundo. Ele conhecia homens como André, covardes que só funcionavam sob a sombra da vantagem. Não havia sentimento, não havia lealdade. Camila estava ali como um peão descartável, e Rafael sabia que sua vida dependia de uma jogada precisa. Ok, eu faço a transferência, ele disse, levantando lentamente as mãos em sinal de rendição. Mas você precisa me dar um tempo. Sabe como é? Contas internacionais, muita burocracia. André riu, cínico. Tempo é o que você não tem, amigo. Ele puxou Camila mais para perto, seus olhos faiscando de malícia. Não tente nada, Rafael. Você já perdeu. Rafael caminhou lentamente até o laptop que André havia colocado sobre a mesa. Digitou algumas teclas, simulando uma transação, mas seus olhos estavam fixos em algo que André não percebia. A arma que ele havia deixado dentro de uma gaveta sob a mesa. Apenas alguns centímetros o separavam dela. Ele digitou mais algumas teclas, tentando ganhar tempo. Pronto, só preciso autenticar, mas vou precisar do meu celular. André riu de novo, divertido. Que conveniente, né? Mas adivinha, já peguei ele. Rafael engoliu seco. As coisas estavam se complicando. Ele olhou para Camila, que o observava com olhos suplicantes. Ela sabia que estava em perigo real, mas Rafael sabia que não poderia salvá-la sem antes garantir sua própria sobrevivência. E então veio a decisão. Eu não posso transferir tudo, Rafael disse, desviando o olhar. Preciso de mais tempo. André bufou, impaciente, e apontou a arma para a cabeça de Camila sem hesitar. Tempo é um luxo, Rafa. Já falei que não tenho paciência. E então, um tiro. O som ecoou pelo apartamento, perfurando o ar como uma lâmina. Rafael assistiu em silêncio enquanto Camila caía no chão, os olhos arregalados de pânico, o corpo imóvel, sem vida. O sangue se espalhou lentamente pelo tapete branco. André deu um passo para trás, surpreso até mesmo com sua própria ação. Agora é sua vez, disse André, apontando a arma para Rafael. Mas ele não esperava pelo próximo movimento. Rafael, aproveitando a distração momentânea de André ao olhar para Camila, puxou rapidamente a gaveta e agarrou sua arma. Sem pensar duas vezes, apontou e disparou. O tiro atingiu André no peito, jogando-o para trás em um impacto violento. Ele caiu sobre a mesa, o corpo convulsionando por alguns segundos antes de finalmente parar. O silêncio voltou ao ambiente, interrompido apenas pelo som ofegante de Rafael. Ele soltou a arma e passou as mãos pelo rosto, sentindo o suor frio escorrer por sua testa. O corpo de Camila ainda estava ali, a mancha vermelha crescendo ao redor dela. Por alguns instantes, Rafael ficou paralisado. Ele nunca imaginou que as coisas chegariam a esse ponto. Camila era uma desconhecida,
uma distração que ele trouxe para sua vida por puro desejo de entretenimento. Agora, ela estava morta. E ele ainda estava vivo. Mas a que custo? Lições amargas. Rafael limpou o suor da testa, o olhar fixo no reflexo das janelas enormes. A cidade lá fora seguia seu curso, alheia ao caos dentro de seu apartamento. Ele pegou o celular de André, verificando rapidamente as mensagens. Os comparsas estavam esperando uma confirmação. Ele precisava agir rápido. Rafael correu até o cofre embutido na parede e retirou uma quantia considerável de dinheiro em espécie. Pegou um passaporte falso que mantinha para emergências e, sem olhar para trás, saiu pela porta de serviço. Sabia que a polícia logo seria chamada por vizinhos ao ouvirem os disparos. Descendo pelo elevador de serviço, Rafael se viu cercado por sua própria ganância. Tudo aquilo havia começado porque ele queria se aproveitar de Camila, usar sua vulnerabilidade como entretenimento pessoal. Agora, estava fugindo de uma cena de crime que ele ajudou a criar. A caminho do aeroporto, refletiu sobre sua vida. Tantas conquistas, tanto dinheiro acumulado, e, no entanto, naquele momento, nada disso importava. Havia aprendido da pior maneira que brincar com o destino tinha um preço alto demais. Horas depois, Rafael estava em uma suíte de hotel discreta em um país distante. Observava o noticiário pelo celular. A mídia já começava a especular sobre o misterioso desaparecimento do milionário Rafael Montenegro e o caso de um duplo homicídio em seu apartamento de luxo. Ele soltou um suspiro pesado. A sensação de impunidade que sempre teve não existia mais. Mesmo longe, ele sabia que mais cedo ou mais tarde a justiça o alcançaria. Passou a mão pelos cabelos, olhando para a mala de dinheiro ao seu lado. Poderia começar de novo, em outro lugar, com outra identidade. Mas algo dentro dele não o deixava em paz. Camila. Ela era inocente nisso tudo? Ou também fazia parte do jogo desde o início? Rafael nunca saberia a verdade completa, mas uma coisa era certa. Sua busca por diversão acabou destruindo mais do que ele poderia reparar. Deitando-se na cama do hotel, encarando o teto, ele murmurou para si mesmo: nunca mais. E pela primeira vez em muitos anos, Rafael Montenegro se sentiu realmente vazio. Se você chegou até aqui, parabéns. Agora eu quero saber, você acha que Rafael mereceu esse desfecho ou deveria ter agido de outra forma? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. E claro, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias impactantes como essa. O conteúdo é fictício e não reflete a realidade ou incentiva comportamentos negativos.